Como será o consumo pós-pandemia? Será que as pessoas vão consumir mais, sair comprando igual umas loucas? Será que as pessoas vão consumir menos? Vai ter realmente essa questão do consumo consciente? Todo mundo tá especulando como será esse novo mundo pós-pandemia, né? E quando eu falo sobre o assunto, um dos temas mais recorrentes é o consumo. Como que as pessoas vão consumir depois dessa crise? Então, eu pesquisei muito sobre o assunto, li vários artigos, reportagens, e eu percebi que tem duas visões muito antagônicas. Alguns especialistas acham que as pessoas vão consumir de forma mais consciente e alguns acham que não, que isso é besteira, né? Que é só falatório, que as pessoas vão voltar a consumir exatamente da mesma forma ou talvez até mais. Então hoje nesse vídeo eu vou trazer essas duas versões, eu vou dar a minha opinião e eu quero muito saber a opinião de vocês, então escrevam aí nos comentários que eu acho muito legal esse tipo de discussão, lembrando que não dá pra gente prever o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas antes de começar o vídeo eu quero fazer algumas observações, né, que a gente fala de consumo com o pressuposto que as pessoas vão poder consumir, então obviamente vai ter uma crise, mas que as pessoas vão conseguir sair dessa crise e ter dinheiro para consumir, né? E também a gente tem que levar em conta que a gente tá falando com uma parcela da população que pode consumir, tá? É importante deixar isso claro, porque, né, senão a gente não consegue nem falar de tendência de consumo. Então vamos lá. Alguns especialistas dizem que uma tendência que a gente já estava observando ao longo dos últimos anos vai ser ainda mais acentuada, que é a questão de um consumo mais consciente, gente. O que quer dizer isso? Eu acredito, e eu concordo com isso, né, já dando a minha opinião aqui, que cada vez mais as pessoas estão deixando de comprar só por comprar, de ter um monte de coisa só por ter, assim, né, um monte de blusinha que daí você lava uma vez e já estragou, que você só usa uma vez, esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas estão percebendo mais um valor agregado naquele produto. Então, se perguntando se vão conseguir usar mais de uma vez, né? Se precisam realmente daquilo. Percebendo o valor agregado da marca também, né? Se aquela marca, qual que é a história daquela marca? Quais são os valores daquela marca, né? Eu percebo que os consumidores estão questionando as marcas a respeito de seus valores, da sua responsabilidade social, da sustentabilidade, né, da cadeia de produção. As pessoas antes ninguém nem sabia de onde vinha aquela blusinha. Hoje as pessoas estão querendo entender mais, né, como é feito aquela peça, da onde vem. Eu acho que essa já era uma tendência e eu acredito, vários especialistas acham que isso vai se intensificar, né, por causa do Covid-19, e eu concordo, mas eu acho, gente, que a gente, né, e daí tem outra visão, que eu já vou contrapondo aqui, que as pessoas que não acreditam nisso dizem que essa ideia que as pessoas vão valorizar mais princípios e valores e cadeia de produção, né, e sustentabilidade, essas coisas, elas acreditam que isso é só uma parcela muito pequena da população que sabe que sustentabilidade existe, sabe? Que a maioria das pessoas ainda porque quanto mais que um produto sustentável, ele é muito mais caro, né, do que um produto de uma fast fashion, por exemplo, que é feito um monte de coisa com tecido mais ou menos, que veio, você sabe lá de onde, foi feito, sabe-se lá por quem, né, que esse tipo de produto de massa, assim, de fast fashion, é muito mais barato. Então, entre ter um produto muito mais caro, né, porque não dá pra competir de valor, gente, isso daí não dá mesmo, não dá pra competir de valor, né, entre um produto feito à mão, feito tudo aqui no Brasil, né, que é outra tendência que eu vou falar depois, que produtos brasileiros também eu acho que vai ter uma valorização, mas esse tipo de produto é muito mais caro do que um produto feito em alta escala na China, entendeu? Não tem como brigar pelo valor, tipo, é impossível, sabe? Então, que entre as duas coisas, a pessoa pode até achar bonita essa questão de valores, sustentabilidade, mas quando ela pensa no preço, ela ainda vai optar pelo preço mais baixo e deixar essa questão da sustentabilidade de lado. O que eu acho? Eu acho que as pessoas estão sim valorizando comprar menos e comprar melhor.
sabe? Comprar, mesmo, né, que a pessoa não possa gastar muito, ela prefere talvez economizar e comprar uma coisa que vai durar mais tempo, que tem uma história, do que comprar várias coisinhas mais baratinhas, sabe? Eu acho que até eu, como Luísa, né, eu sou uma pessoa que consome bastante, sim, eu gosto e faz parte da minha profissão, né? E tenho muito que aprender em relação à sustentabilidade. Eu acho que essa geração mais jovem já nasceu com isso mais enraizado. Pra minha geração é um pouco mais difícil, mas estou procurando, né, entender cada vez mais sobre o assunto, mas acho que mudou. Quando eu comecei a ser blogueira 10 anos atrás, gente, era uma compra atrás de compra, tal, né, desenfreado, uma coisa que você usava uma vez, não usa nunca mais e tal, e até pra você mostrar o look, a comunicação era diferente, era tipo, olha que bonitinha essa blusa, legal, tal, valeu, é isso, comprem, daí amanhã compra outra. Hoje em dia, até a minha comunicação é diferente, eu comecei a perceber que era necessário eu falar da história da marca, por exemplo, não é só, mesmo os vídeos que vocês podem ver quando eu mostro uma bolsa, tal, eu faço questão de contar a história da marca, o que tem por trás, sabe? Antes ninguém fazia isso, agora as pessoas estão cada vez mais fazendo isso porque elas viram que é uma tendência, né? Ninguém quer ver lá só a bolsa bonita. Eu acho que agrega você contar a história, né? Agrega valor, essa questão das pessoas verem um valor agregado, entendeu? Então até no meu trabalho isso mudou. Hoje em dia, quando eu mostro um look, eu mostro várias maneiras de usar o look. Eu falo, olha, essa roupa é legal por causa disso, você pode usar com isso, isso e isso. Não é uma coisa só, tipo, compra, compra, compra. Também as pessoas têm que perceber que tem um valor agregado na peça, sabe? Eu percebo essa mudança e eu acho que vai ser, sim, acentuada depois dessa crise do Covid. E agora eu quero comentar uma coisa que aconteceu na China, que, nossa, quando foi essa notícia, todo mundo, meu Deus, e agora? Nada do que a gente tava pensando, as pessoas não vão consumir mais de forma consciente. Foi que quando, na China, né, que foi o primeiro lugar onde originou a pandemia, tal, as lojas já estão abrindo, tá? Então, no primeiro dia que a loja da Hermès, que é uma das lojas de luxo mais caras, né, e renomadas do mundo, abriu, ela bateu recorde, tá? Em apenas uma cidade da China, ela vendeu 14 milhões em um dia, tá? Então foi um super recorde, todo mundo ficou, mas como assim? Não era que o mundo ia ser mais consciente? Agora não vai ser mais? Primeiro tem algumas coisas, tá? Tem o chamado revenge buying, que é tipo compra de revanche, compra de vingança, né, uma tradução para o Brasil, que até esse termo se originou por causa da China lá nos anos 80, porque para quem não sabe, a China é um país socialista, né, e eles eram super fechados, não podiam mais essas grandes marcas de fora não podiam entrar na China, os chineses não tinham acesso a esse tipo de coisa, né? Então, quando essas marcas, depois da Revolução Cultural, entraram lá e os chineses, né, tiveram mais dinheiro também e puderam comprar isso, parece que todo esse desejo reprimido foi, então eles compraram demais, sabe? A mesma coisa que a gente pode observar agora na China. Então, talvez eles falam que esse desejo ficaram a quarentena inteira com esse desejo reprimido, e daí quando a loja abriu, pá, todo mundo comprou. E muita gente interpretou isso também como se fosse contra todas essas outras coisas do consumo mais consciente e tal, mas eu acho que a gente tem que entender de outra forma, sabe? Primeiro que não dá pra comparar a China com o resto do mundo. Pra quem não sabe, a China corresponde a 1/3, tá? De toda a compra de artigos de luxo do mundo, né? Então, assim, eles compram muito artigos de luxo, os chineses, nem se compara com aqui do Brasil. A gente também tá falando de Hermès, de uma marca caríssima, né? Uma das marcas mais caras que tem. E provavelmente quem pôde comprar na Hermès não sofreu muito com a crise, né? Por isso que eles compraram. A Hermès também não vende online, então durante toda a pandemia, essas pessoas que queriam muito comprar uma Hermès não puderam comprar. Então pode ter sido isso, né? Enfim, a maioria das lojas aqui no Brasil, no resto do mundo, sem ser lojas ultra de luxos, vendem online. Então não tem tanta essa questão do revenge buying, né? Da compra de vingança, porque você tá podendo comprar nas lojas, né? São essas ultra lojas de luxo que ainda não vendem online. E também a gente tem a questão cultural dos chineses, que, como eu falei, eles compram muito, eles têm essa coisa muito grande da ostentação, é muito forte na cultura deles, que isso tá ficando um pouco para trás.
no mundo ocidental, né? Porque, de novo, eu acho que é tudo muito novo. Eu não sou nenhuma especialista em China, mas eu acho que é tudo muito novo pra eles, né? Como eles vieram num sistema socialista que todo mundo era meio igual, eu acho que essa diferenciação pra eles, então eu tenho isso, eu sou diferente, sabe? É muito importante. E isso acontece no resto do mundo, né? Porque, obviamente, quando você tem alguma coisa, você mostra também seu status, você mostra quem você é, mas eu acho que não é tão forte quanto na China. Então, por isso que essa coisa da Hermès, a gente não tem que ficar, sabe? Enfim, eu acho que a gente não tem que levar tanto em consideração pro Brasil. Mas eu acho, sim, alguns especialistas apontam que o consumo pode até aumentar em relação a pré-corona, porque as pessoas tiveram uma experiência do tipo assim, eu posso morrer amanhã, sabe? Então eu quero aproveitar, eu quero realizar meus sonhos, eu quero comprar o que eu tenho desejo, porque amanhã pode tudo mudar e eu posso não poder fazer isso, entendeu? Então tem alguns estudos, até psicológicos, que as pessoas fazem isso. E também, gente, tem uma coisa que depois da crise as pessoas querem comemorar, né? Então, depois de toda a crise, a pessoa quer, enfim, comemorar, brindar, comprar, viver, sabe? Tem isso também, tem esse lado. Outra coisa é que as pessoas, normalmente, depois de viver uma situação ruim, elas têm necessidade de voltar à normalidade. Então, se a pessoa já comprava, ela quer continuar no mesmo jeito que ela era, entendeu? Pra sentir, tipo, tá tudo bem, entendeu? Então tem esse lado também. Enfim, são vários lados, né, da mesma coisa. São especulações. O que eu, Luísa, acho? Eu acho que primeiro, quando a gente fala de consumo, tem muito preconceito, né? Tipo, futilidade e tal. Eu vejo o consumo como uma coisa muito importante para a economia do país. E é importante, sim, falar de economia. Obviamente que a gente está num momento que a saúde da população tem que ficar em primeiro lugar, né? Mas a economia também é importante. E em relação à indústria têxtil, a indústria da moda, ela é uma das mais poderosas no mundo, que mais geram empregos no mundo, né? Então, só que no Brasil, acho que muita gente nem imagina, mas a indústria têxtil e de moda gera 8 milhões de empregos, né? É a segunda indústria que mais gera empregos no país. Representa 16% dos empregos. Então, não é uma coisa, uma blusinha apenas fútil. É toda uma economia, são milhões e milhões de pessoas que dependem disso, né? Então, se todo mundo parar de consumir, muita gente vai ficar sem emprego, sem dinheiro para alimentar os filhos, esse tipo de coisa. Então, a indústria da moda também tem um papel social, mas eu acho que a indústria da moda tem sim que ser repensada. Eu acho que o consumo pelo consumo, ele tem que ser repensado. E eu acho que a gente tem que valorizar mais realmente a história das peças, né? Tem que valorizar uma peça que você vai usar mais de uma vez, que vai durar. Eu sou muito a favor desse tipo de pensamento, né, da sustentabilidade, porque a gente percebeu que o mundo tá aí, que a gente não é maior que a natureza, né? Então eu acho que todos esses pontos têm que ser repensados, sim. Condições de empregos dessas pessoas também, né? Porque esses dados aí são empregos formais, né? Os empregos informais de pessoas que estão em situações de trabalho, né, muito vulneráveis, enfim, é gigante na área da moda. Isso tem que acabar. Os consumidores têm que exigir realmente que as marcas não tratem bem seus funcionários, né? Eu acho que isso é um dever das marcas e um dever nosso como consumidor também. Eu confesso que antes eu não tinha muito essa visão e hoje cada vez mais, graças a Deus, a gente vai aprendendo, né? Tentando aprender, se informar. Então eu acho que talvez essa crise sirva para isso mesmo, para as pessoas ficarem mais de olho no que tá acontecendo, sabe? Então eu acho que no geral as pessoas sim vão resgatar outros valores, sabe? Todo esse período de quarentena, toda essa mudança no mundo, né? Serviu pra gente repensar os nossos valores e eu acho que sim, isso vai influenciar os nossos hábitos de consumo. Eu acho que não necessariamente as pessoas vão consumir menos no sentido de gastar menos, sabe? Mas eu acho que as pessoas vão valorizar mais experiências. Então talvez você economizar para comprar uma coisa muito bacana que você vai usar muito do que 10 coisinhas que daqui um mês já não vai usar mais, sabe?
vamos pensar mais antes de comprar, vai ter uma carga de pensamento aí intelectual um pouco maior na hora da compra. Enfim, isso que eu acho, gente, vocês podem concordar, podem não concordar, e cada hora eu mudo de opinião também, vocês me conhecem, então deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber o que vocês acham e quero saber se vocês estão gostando desse conteúdo de reflexões, enfim, mais sociológicas, mais de comportamento, né, uma coisa que eu gosto muito de fazer é falar de comportamento por aqui. Então eu quero saber a opinião de vocês e deixe nos comentários também outros temas que vocês acham que eu posso falar por aqui. Beijo!